Boa tarde a todos os meus inscritos. Hoje nós vamos falar sobre como Satanás usa o homem, parte 2. Já fizemos esse vídeo, nós temos o primeiro vídeo que fala sobre esse assunto e agora nós vamos falar um pouco mais, que muitos nos perguntou, né? Como é que essa situação, qual a diferença da possessão e do diabo usar a pessoa, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, a gente vai orientar isso aqui. Eu sou Geraldo Campos, todos me chamam de mestre Gel, né? Gel é de Geraldo, né? Porque a minha função, a minha chamada principal é formar obreiros e pastores. E todos que formam obreiros e pastores são mestres, tá? Tá lá escrito na carta de Paulo, tá bom? Uns para tal, outros para mestre. Tá bom, gente? Então, sem mais delonga, vamos ao vídeo. Como Satanás usa o homem, parte 2. Bom, antes de mais nada, peço que se inscreva no meu canal, ative o sininho, que toda quarta-feira eu costumo lançar um vídeo. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, ultimamente nós temos falado muito sobre Satanás, porque nos fins dos tempos, Satanás ia receber uma autorização muito grande da parte de Deus para assolar o ser humano. Isso está em Apocalipse. E nós estamos vivendo, nós estamos entrando nesse período, não estou dizendo que já está. Estamos entrando nesse período. Tá bom, gente? Já fiz aqui um vídeo falando sobre essa tal de Covid-19, que está espantando, né, assustando o mundo inteiro e tal. E tem a ver, não expliquei tanto, porque você não pode abrir muito aqui, porque o YouTube dá um strike na sua conta. Mas tudo tem a ver. Mas então nós precisamos estudar muito a artimanha do Satanás. E por quê? Por que não estudar mais a Deus e menos Satanás? Porque Deus se auto-revela para nós e o diabo se camufla. Então, e se nós temos que conhecer o inimigo para nós sabermos quando ele vem de lá para nos atacar, nós nos afastar, nos defender, então precisamos conhecer o inimigo, para saber as armas que ele usa, como que ele usa para a gente se defender. Se nós não nos conhecermos, como vamos nos defender? E Deus temos que conhecer, claro, mas ele se auto-revela para nós a todo instante. Deus é maravilhoso. Ele diz, olha, eu estou aqui, estou batendo na sua porta. Abra que eu entro, vou cear com você. Tá? E o inimigo se esconde. A arma do inimigo e a vitória do inimigo é exatamente fazer com que você não o conheça e fazer, inclusive, com que você ache que ele não exista e fazer com que você ache que o que aconteceu não foi o Satanás, não, foi um descuido de fulano de tal, um erro, não foi Satanás. Essa é a arma principal dele. Porque você, não sabendo que foi o Satanás, você não vai fazer nada para se defender dele. Aí ele faz uma arruaça na sua vida. Satanás usa o homem crente, o ser humano crente, usa, sim. Por quê? Porque ele não entra na vida da pessoa. Quando ele entra no corpo da pessoa, ele não está usando, ele está possuindo, chama-se possessão demoníaca. Agora, usar ele é oferecer um pensamento. O diabo oferece pensamento para nós? Oferece sim. O diabo lê o nosso pensamento? Não, não lê. Deus não permitiu isso. Só Deus pode ler nosso pensamento. Ninguém mais, nem os anjos, tá? Mas o diabo, ele não consegue ler seu pensamento, mas ele consegue oferecer pensamento para você. Olha bem, quando alguém te oferece alguma coisa, ele não quer dizer que está te possuindo. Ele está te oferecendo e você apanha com a sua própria mão, com sua livre espontânea vontade. Então isso, né, você pode ser crente ou não, e você pegar aquela bagaça que é de Satanás. E como é que isso acontece? Quando você não tem aquela capacidade de pensar, de analisar o que é correto, o que é errado, ter aquela sensibilidade do que é correto. E sem ter que ler a Bíblia, porque você está numa rua, em qualquer lugar ali, né, qualquer momento, você não está com a Bíblia na mão para ler. E mesmo se tiver, você vai correr 31 mil versículos, 600 e poucos mil versículos, para saber se aquilo ali é verdade. Não, amigo, você tem que ter uma sensibilidade do que é correto. Essa falta de sensibilidade, de entendimento, é que é uma lacuna para o diabo entrar e te usar. Quer dizer, te oferecer aquilo que é errado. Então, e como é que se descobre isso? Como é que se desvia da cilada do demônio? Simples, né? Primeiro, você tem que analisar o que é correto, tem que ter essa sensibilidade. Tudo que você for fazer, ao invés de você ficar perguntando, isso é de Deus ou não é? Não, amigo, só você parar e pensar. Gente, você não precisa de Bíblia para saber que você comprou alguma coisa, você tem que pagar. Você não precisa de Bíblia que você tem que respeitar
para te dizer que você tem que respeitar a sua esposa, seu marido, seus filhos, seu vizinho. Você não precisa de Bíblia para saber que você tem que chegar cedo na hora do trabalho, não roubar o horário do patrão. Você não precisa de Bíblia para saber que não deve estar aí xingando palavras torpes por aí. Gente, são a sensibilidade. Você não precisa de Bíblia para saber que você tem que ser educada com as pessoas, não é? Não precisa de Bíblia para saber que você não tem que estar aos gritos com a sua senhora, a sua esposa, é tratá-la com carinho, né? Falar baixinho, falar com educação, com postura, com respeito, também com seus filhos, vai chamar atenção, chame atenção, mas com respeito. Você precisa de Bíblia para isso, você só precisa pensar, ser sensível. E é isso aí, você consegue se desviar da oferenda de Satanás. Então como é que ele faz? Ele te dá um pensamento e de repente você fica com desejo de fazer uma determinada coisa. Antes de você fazer, não haja por impulso. Você para e analisa e vê se aquilo ali não é vergonhoso para desmascarar o homem, o seu caráter, o caráter de Deus. Se aquilo ali não é prejudicial para você, para sua família, ou para o seu amigo, ou para a sociedade. Se aquilo ali não seja prejudicial para suas finanças. Se aquilo ali não seja prejudicial para a sua saúde. Só você analisar isso aí. Se aquilo ali não vai destruir o seu casamento. Se aquilo ali não vai destruir o seu emprego. Se aquilo ali não vai destruir o seu relacionamento com seus filhos e até com a vizinhança. Se analisando tudo isso aí, se uma dessas coisas ou alguma dessas coisas estiver se encaixando, aquele pensamento não vem de Deus. Porque Deus não te dá pensamento para te prejudicar, Deus não te dá pensamento para você deixar de pagar alguém, Deus não te dá pensamento para você xingar alguém, Deus não te dá pensamento para você largar o seu marido, a sua esposa. Está conseguindo entender, meu amado? Então, o que ele faz? Primeiro, ele te dá aquele pensamento. Você fica, poxa, eu vou fazer isso assim, assim. E depois, ele vai na outra ponta, quer dizer, a pessoa que você gosta, até que você ama, até a sua parentela, o amigo, usa os lábios daquela pessoa para dizer aquela mesma coisa. Cuidado com isso. E às vezes até em forma profética. Eu também te chamo a atenção, cuidado com essas profecias que existem por aí. Eu não estou dizendo que Deus não usa o lábio do homem, usa sim. Deus ele fala, usa nossos lábios sim. Mas cuidado, preste atenção quem é a pessoa que te falou, se aquela pessoa é equilibrada, se é uma pessoa que tem um bom senso, uma pessoa educada, que costuma fazer as coisas certas, uma pessoa ética. Então ele vai, usa aquela pessoa, te falando exatamente aquela coisa que você já está pensando. Ah, faz isso sim. Pronto. Ah, tá vendo? Era de Deus. Foi confirmado. Cuidado com isso. Estou enjoado de ver isso. Gente, isso é sério. Isso é muito normal. E usa exatamente aquela pessoa que é até legal para você. Não, mas fulano é muito bom. Aquela pessoa pode ser até legal, pode estar até te ajudando, coisa do tipo, fazendo alguma coisa legal para você. Mas ela também está sendo vítima. Ela também está sendo usada por Satanás e não sabe. E às vezes pensa até que está sendo usada por Deus. Agora, por que você vai desconfiar? Como é que você vai descobrir que aquilo ali é errado? Tanto o pensamento que você teve, aquela confirmação através daquela pessoa não é de Deus. Gente, só você fazer a primeira análise que eu te falei. Analise o efeito que vai dar aquilo ali. Não é? Analise se aquilo ali não tem erro, que aquilo ali é bom para ambas as partes, que eu falei aqui, para o seu vizinho, para o seu filho, sua esposa, seu trabalho. Só você analisar. Se aquilo está te mostrando que é prejudicial, com certeza não é de Deus. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Uma certa vez, uma moça casada, uma jovem senhora casada, muito bem casada, ela muito séria, o esposo muito sério, um casamento perfeito, dentro de uma seriedade, um respeito. E o seu esposo trabalhava numa empresa grande, e uma certa época, o seu esposo começou a chegar fora de hora. Ele chegava sempre um determinado horário, passou a chegar 1, 2 horas depois, e chegava quase não conversava com ela, e todo dia chegava fora do horário. E foi passando o tempo e ela ficou, claro, acostumada, sabia a hora que o marido chegava, ficou preocupada com aquilo. Então veio logo na cabeça dela, quando o marido começa a mudar de ritmo, mudar da sua rotina, qual a primeira coisa que vem na cabeça da mulher? Ele está com amante, correto ou errado? Gente, isso é claro. Bom, veio na sua mente, mas primeiro você analisa, você tem que analisar. E ela
imediatamente, ela até no primeiro momento, ela foi buscar orientação. Uma coisa que eu te chamo a atenção, querido, cuidado com quem você vai buscar orientação, tá? Devemos buscar orientação quando não sabemos o que é correto, sabendo analisar a forma correta, busca sim orientação com alguém, mas você tem que buscar orientação com alguém que você perceba que é equilibrada, pessoa que tem uma boa orientação, uma pessoa que tem uma boa índole, uma pessoa que sempre tem uma palavra correta para dar, uma pessoa honesta. Cuidado, você buscar orientação com pessoa desequilibrada, pessoa desordeira, que você vê, sabe, tudo que ela faz é desordeiro, pessoas mentirosas. Cuidado, porque tem pessoas que ela vão qualquer coisa que ouve, aceita qualquer coisa que ouve. Foi o que aconteceu com essa moça. Então ela foi buscar uma pessoa para se orientar. Essa pessoa se dizia uma pessoa evangélica da parte de Deus, se intitulava até como missionária, não desfazendo o título, tá? E quando ela sentou e falou para essa suposta missionária, contou a história, logo não demorou um segundo. Mas está claro. Com certeza, minha amiga, ele está com amante. E quer saber? Larga esse moço logo, larga esse moço, porque ele está com amante e ele não é digno de você. E essa jovem senhora saiu de lá já com a cabeça prontinha para chegar em casa, largar, e foi o que ela fez. Largou o marido e foi para a casa da mãe e foi embora. Passou a primeira semana, a segunda, a terceira, então ela começou a sentir saudade do esposo, é claro. E sentiu saudade, e a saudade veio, ela ficou desesperada, aí não sabia o que fazer. Graças a Deus que alguém nos indicou a nós. Então ela veio a nós e contou a história, a mesma história. Bom, quando nós ouvimos a história, logo de cara, nós falamos assim, bom, a princípio a irmã já errou. Como é que você foi? O fato de você ter suspeitado que tinha amante, tudo bem, podemos suspeitar de qualquer coisa. Mas como é que você vai condenar alguém sem nem sequer ouvir? Se nem sequer tem uma prova, você nem deixou ele falar, não perguntou, nem nada. Então, a princípio, você já errou. Se você parar aqui, eu já lhe dizia que você tem que voltar a ele e pedir perdão e ver o que aconteceu. A segunda parte do seu erro, você foi buscar uma pessoa que se dizia missionária. Até aí tudo bem. Devemos sim buscar uma missionária, um pastor, um homem de Deus. Só que observar a orientação que ele dá. Todas as vezes que eu oriento alguém, eu peço a pessoa para analisar junto comigo. Analise aí junto comigo. Não vai em tudo que eu falar, analise comigo. Você teria que analisar. Primeiro que, quando você acabou de contar, ela não fez pergunta alguma. Foi logo dizendo, mandando você separar. Então já era para você ter analisado que Deus não manda ninguém separar, gente. Qualquer pessoa que você for conversar, pode ser pastor, padre, guru, missionário, usado por Deus, falando em mistério, mandou você separar, pode ter certeza que foi o diabo. Porque Deus, ele só quer juntar. O casamento pode estar os frangalhos, pedaços, quebrado, ele quer juntar, ele quer consertar, porque o casamento é a maior instituição da face da terra, meu querido. Você não sabia disso? Aqui na face da terra é a maior instituição abençoada por Deus, que é do casamento que nasce o grande presidente da república. É do casamento que nasce um grande missionário, um grande pastor, tá? E é desse mesmo casamento que nasce um grande bandido. Por isso que é uma grande instituição. E é por isso que o diabo mais ataca. E é por isso que o diabo usa tanto um dos cônjuges, sem que ele perceba. E é por isso também que é uma instituição abençoada por Deus. O casamento, ele vem antes da igreja. Sabiam disso? Porque o casamento em si já é a igreja. Você pode ter a sua igreja em casa, com seu marido e sua esposa. Então, dada a orientação dessa missionária, já era para você ter desconfiado. Mas peraí, eu vou buscar uma orientação de uma mulher de Deus, logo de cara ela manda separar? Com certeza não é Deus. Deus não faria isso. Isso é o diabo. Eu trabalho com casais, orientações de casais, dou consultoria, e de vez em quando eu faço isso. Essa semana aqui vi um casal de jovem, 30 e poucos anos, sabe que maravilhado. Conversei umas 2 ou 3 horas com eles, com um sozinho, depois com outro, depois com os dois, e também com um parente, a mãe junto, não é? Sabe daqui reconciliado, legal. Em momento nenhum orientador da parte de Deus
manda separar. Na pior da hipótese, ele orienta tudo, e se você quiser separar, o problema é seu. Então, meu amado, o diabo ele usa você, ele te dá um pensamento, ele não entra no seu corpo, te oferece um pensamento, porque ele sabe que você não tem assim, uma grande capacidade, não sabe como é que o diabo age e tal, uma grande capacidade de análise, uma pessoa que acredita em tudo que as pessoas falam, tem pessoas que é assim, qualquer coisa que fala, a pessoa fica encucada e vai logo aceitando como verdade. Então ele te dá um pensamento. Aí depois ele vai lá naquela pessoa que você gosta, aquela pessoa até que te ajuda, que é sua amiga, pode ser até um cônjuge, um amigo, um companheiro, um namorado, qualquer coisa do tipo, da sua família, que vai lá, usa aquela pessoa para trazer aquela mesma coisa para você. E às vezes usa até um homem ou mulher de Deus, tá? Como usou essa senhora que supostamente era missionária. Quem sou eu para julgar? Não sei. Agora, o que ela falou, eu julgo que com certeza foi de Satanás. Tá bom, meus amados? Então, tá aí mais uma artimanha, mais uma orientação, como funciona as artimanhas de Satanás. Você se inscreva aí no meu canal, ativa o sininho, tá bom? Para que receba o nosso canal Ensinando o Evangelho Original Mestre Gel. É o nome do nosso canal. E por que o Evangelho Original? Tem evangelho que não é original? Tem. Tem muita mentirada por aí. E às vezes, a maioria até nem é mentirada, mas são coisas desnecessárias que distorcem a verdade. Por isso, nós ensinamos, nós prezamos para o evangelho dos apóstolos, aquele que Jesus deixou com os apóstolos. Tá? E não esse que foi inventado depois, cada um inventa um. Não, vamos ao evangelho original, o que a Bíblia orienta claramente. Tá bom? Graça e a paz esteja com vocês, né? Continue com vocês. Eu sou o Mestre Gel e aqui estou. Qualquer dúvida que você tenha, jargões que você ouviu nos sistemas religiosos, você faz contato com a gente, nos pergunta que a gente vai esclarecer à luz da palavra de Deus, mas no âmbito do evangelho original, tá bom? O âmbito da Bíblia, na luz da Bíblia, que muitos distorcem a Bíblia ao seu bel prazer. Nós aqui não fazemos isso de forma nenhuma. Ai de quem colocar ou tirar uma só vírgula na palavra de Deus, tá bom? Graça e paz.